A lição que nós estamos trabalhando é a lição de número 5, está falando sobre crescimento espiritual. Deixa eu ver se esse é o título mesmo, que às vezes é, ok, a fórmula do crescimento espiritual. Já foi trabalhada a questão do homem, espírito, alma e corpo, tá? A tricotomia do homem, tá? Foi falado sobre o perigo de viver pela alma. Aí também depois iniciou-se o desenvolvimento do homem espiritual, que é através de um relacionamento pessoal com Deus, através de um novo nascimento espiritual, através de um processo progressivo de crescimento. E agora nós vamos então dar continuidade na página 38, com a fórmula do crescimento espiritual. A ideia de crescimento é a partir do princípio de vida. Recebeu vida, então a partir daí o crescimento ele é natural, ele não é forçado, ok? Porém, existem alguns princípios que devem ser observados para que esse crescimento se evidencie. Na vida cristã, nós crescemos, avançamos, ou nós decrescemos, nós retrocedemos. Não existe uma postura ou um momento em que a gente fica sem crescimento, no sentido de que nós nem crescemos nem decrescemos. Não existe isso. Ou nós estamos crescendo, ou nós estamos regredindo, ok? Até aqui o que foi falado está tudo tranquilo, irmãos? Amém. Então nós vamos dar continuidade aqui para a gente ir um pouco mais rápido. A maturidade espiritual pode demorar para algumas pessoas, até porque um bebê não vira adulto da noite para o dia. O interessante é que existe uma fórmula para acelerar o crescimento espiritual. No crescimento natural, o processo é constante e igual para todos, apenas diferenciando num crescimento saudável ou não. Já no crescimento espiritual, é possível acelerar o processo por meio da seguinte fórmula: experiência, conhecimento, prática igual a crescimento. Então vou repetir aqui que é a fórmula, segunda lição aqui, de crescimento espiritual: experiência, conhecimento, prática, que é igual a crescimento. Nós precisamos entender que a vida cristã, ela é, digamos assim, uma vida que nos coloca numa dimensão de experiências com Deus. Por exemplo, a primeira experiência na vida cristã é o novo nascimento. Essa é a experiência que nos introduz no reino de Deus. Sem novo nascimento não há salvação, não há nenhum tipo de outra experiência com Deus genuína, no sentido de comunhão e de intimidade com Deus. Então nós precisamos ter em mente não a ideia, mas o princípio claro sobre o novo nascimento. Até porque eu tenho que ter certeza da minha regeneração. É possível? Claro que é possível. Por exemplo, o apóstolo João, na primeira carta de João, ele escreve estas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então, por alguns princípios bíblicos, nós devemos analisá-los e trazer para a nossa realidade de vida e ver evidências do novo nascimento, evidências de uma regeneração, evidências do novo coração. Essa é uma experiência. A partir da experiência do novo nascimento, em que nós respondemos ao chamado ao arrependimento e entregamos a nossa vida a Cristo e o Espírito de Deus opera em nós, nós vamos adquirir o conhecimento, o conhecimento da pessoa de Deus, o conhecimento bíblico de princípios que vão nos ajudar a viver essa nova vida em Cristo Jesus. E a partir do momento que nós estamos recebendo esse conhecimento, o entendimento e a compreensão dessas verdades reveladoras, nós precisamos, à medida que nós estamos recebendo, entendendo, compreendendo, colocar em prática. E isso vai resultar em crescimento, amadurecimento. Se não, vejamos, vem à memória aqui um texto,
que está lá em Hebreus. Vamos lá para a carta aos Hebreus, e nós vamos ver que da necessidade aí, tá, desse crescimento. Por isso que é a diferença de maturidade no corpo de Cristo, tá? Hebreus capítulo 6. Deixa eu ver se é Hebreus capítulo 6, que eu estou com outra Bíblia aqui. Ok, Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. A minha tradução é um pouco diferente, tá? Mas o sentido é o mesmo. Então eu vou ler aqui, acompanhe, preste bem atenção, Hebreus capítulo 5, verso 11. Está todo mundo aí? A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, ou tardios em ouvir, talvez seja a sua tradução aí. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos ou da revelação de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor aqui, ele está escrevendo para um grupo de pessoas, e que ele percebeu, logicamente, discernimento espiritual, que pelo tempo que eles tinham de fé, de caminhada com Deus, eles já deveriam estar ensinando a outros. Eles já deveriam estar num nível, de espiritualidade, de maturidade espiritual, de estar conduzindo outras pessoas à maturidade cristã, mas essa não era a realidade. Eles ainda precisavam de leite espiritual, que na verdade é um nível de conhecimento básico, porque os princípios elementares aqui, ele está falando de coisa básica, de coisa que dá início, dá um ponto de partida de entendimento, de compreensão das coisas espirituais. Então ele lamenta, e qual a razão aqui que eles não tinham crescido? Primeiro, eles se tornaram tardios em ouvir, ou preguiçosos no ouvir. Isso não significa que eles não estavam ouvindo, não. Isso significa que eles estavam ouvindo, mas não estavam dando a devida atenção. Então escute aqui, tempo não traz maturidade. Tempo aumenta a idade, mas não traz maturidade. A maturidade vem em levar em consideração as experiências da vida. O que você está ouvindo, está recebendo, precisa ser assimilado e colocado em prática. À medida que eu ouço e coloco em prática, e esse é o exercício da fé, porque a fé é isso, eu creio que a palavra de Deus é a verdade e eu vivo de acordo com a verdade. À medida que eu estou ouvindo, estou aprendendo e estou colocando em prática, automaticamente eu vou tendo experiências que são genuínas, porque elas partem do princípio do que eu estou ouvindo acerca da palavra, e eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Esta é a razão, por exemplo, no nosso meio, de pessoas com menos tempo de igreja e com uma maturidade, às vezes, superior àqueles que têm mais tempo de igreja, mas com uma maturidade inferior. Por quê? Por causa da prática, por causa justamente essa questão de ouvir, e não somente ouvir, mas trazer para a sua prática de vida no seu dia a dia. E o autor aqui está escrevendo, lamentando, olha, pelo tempo que vocês têm, vocês já deveriam estar ensinando, vocês já deveriam estar conduzindo outros, mas porque vocês se tornaram preguiçosos no ouvir,
Novamente, vocês necessitam que alguém lhe ensine os princípios elementares, básicos da revelação divina. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Então tem coisas que você não pode ouvir. Não tem maturidade ainda de conhecimento, de entendimento, de compreensão bíblica para ouvir, você vai se escandalizar. Sabe? Você já teve a experiência de, em algum momento, começo de uma escola bíblica, numa pregação, alguém fazer uma afirmação e você se escandalizar com aquela afirmação, ainda que a afirmação seja bíblica. Tomou um susto, como pode isso? Não, não é assim. Por quê? Porque ainda não alcançou maturidade de entendimento, de compreensão. Não vamos entrar no mérito, tá? Só um exemplo. Quando, por exemplo, a gente lida com essa questão de beber ou não beber, tá? É um caos quando se lida com isso. Por quê? Porque há níveis de entendimento diferentes. Por exemplo, se alguém chega para mim assim, pastor, beber é pecado? Eu vou dizer que não, porque a Bíblia não diz que é pecado. Mas para muitos de nós aqui é pecado. E nós estamos dizendo que é pecado porque a Bíblia não diz. E aí a gente escandaliza. Por quê? Porque falta de entendimento e compreensão. A Bíblia não diz isso. Pois é, mas ensinaram errado então. Quem ensinou vai dar conta. A embriaguez é pecado. Agora, claro, nós temos princípios estabelecidos que vão nos ajudar, enfim, aquela coisa toda. Por isso que eu não quero entrar no mérito da questão, mas é só um exemplo para vocês terem uma ideia. Entendeu? De que muitas coisas que se colocam, eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro, deixa eu ver se eu lembro, mais ou menos assim, o título do livro Coisas que a igreja proíbe e que a Bíblia permite, mais ou menos assim. Coisas que a igreja proíbe e que a Bíblia permite. Porque se ouviu, a tendência da grande maioria de nós bom, foi falado, pronto, acabou, a gente não vai verificar, a gente não vai conferir, a gente não vai ser... Irmãos, por exemplo, olha, os irmãos de Bereia, por que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica? Porque Paulo estava pregando para eles. E eles foram conferir se a pregação de Paulo estava de acordo com os escritos que eles tinham. Não é porque era Paulo que estava pregando que simplesmente eles, Paulo pregou, falou, está falado. Não. Então há uma necessidade, né, individual, particular, de ouvir, de atentar e buscar realmente conferir o que está sendo falado, tem fundamento, né, e a partir daí colocar em prática para que haja crescimento. Ok? Está tudo bem aí? Mais ou menos, né, pastor? Mais ou menos. Agora olha só, verso 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, você fala tudo com uma criança? Não, porque ela não entende, ela não compreende. Tem que esperar ela crescer. Tem algumas coisas que você tem que usar figura de linguagem com a criança, entendeu? Até que ela cresça, amadureça, senão você vai romper, né, aquele processo ali vai trazer prejuízo. Então há uma necessidade, espiritualmente falando, a mesma coisa. E aí nós temos que, por isso que Paulo fala, irmãos, em 1 Coríntios, que nós temos que discernir o corpo. E dentre outras coisas, discernir o corpo é justamente isso. Perceber o nível de entendimento e de compreensão e caminhar com humildade. Quando eu estou andando com um irmão que sabe menos do que eu vou condescender com ele, isto é, vou descer ao nível dele sem que ele perceba, para que ele cresça junto comigo, chegue ao nível de conhecimento que eu tenho. Quando eu ando com um irmão que sabe mesmo que eu, a gente vai se colocar ao lado de alguém que sabe mais, para que a gente aprenda. Ok? Nós temos que manter e cultivar um coração ensinável. Um coração ensinável é um coração que está aberto, que entende que enquanto nós estamos respirando, nós estamos abertos ao ensino, e nós vamos aprender, nós vamos crescer. Então nós precisamos atentar para isso. Às vezes,
nós, por exemplo, exigimos de um novo convertido uma prática de vida que ainda ele não tem um entendimento pleno daquilo. Então eu não posso exigir do novo convertido, mesmo que eu vou exigir da grande maioria de vocês aqui que já tem uma caminhada, entendeu? E às vezes o que acontece? Mas puxa vida, o irmão lá, ele chamou a minha atenção, né? Porque eu fiz isso, aquela coisa, tu deu uma pegada, mas com outro irmão que de repente fez a mesma coisa, ele deu uma aliviada, ele deu uma advertência, mas caminhou. Por que é o tratamento diferente? Ora, provavelmente porque são níveis de entendimento e compreensão de maturidade diferente. Porque se eu der a paulada que eu dei em você, deu no novo convertido, eu vou matar ele, vou perder ele, entendeu? E se eu não te der uma paulada que precisa para te acordar, eu vou te perder também, porque se eu te der somente uma advertência dentro do conhecimento que você tem, você vai achar que não, o que você fez está tranquilo. Você está entendendo a diferença ou não? Então é preciso fazer essa leitura, não só nossa, mas dos nossos irmãos. Então tá bom. Olha só. Para quem é o alimento sólido? Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Os adultos, olha só o que diz o texto: para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você percebe que para a criança tudo é bom? Tudo é bom, ela não tem maldade. Mas o adulto já não, o adulto não, mas isso aqui é perigoso, aquilo ali. Ela não vê perigo, não vê maldade. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. E por isso nós temos que condescender, nós temos que ter paciência, sabe? Agora, esse é um desafio para o corpo de Cristo. Imagina para a liderança. Que, por exemplo, às vezes a pregação, né? Porque a pregação, o que é pregação? A pregação é uma declaração da verdade. Então eu vou declarar, vou fazer uma declaração aqui da verdade, e eu não vou trabalhar os seus detalhes. Detalhes eu não estudo, é na explicação. A pregação simplesmente eu vou largar, eu vou falar. Quer ver um exemplo? Eu fiz uma declaração aqui numa pregação minha, nem foi numa pregação, foi num estudo, mas eu estava tão incisivo no momento que eu falei sobre a questão do divórcio. Falei sobre o divórcio, apontei apenas só um lado do divórcio, entendeu? Eu falei que o divórcio, fiz essa afirmação, uma declaração que eu fiz no domingo pela manhã lá no retiro. Eu fiz a seguinte declaração: o divórcio não autoriza novo casamento, biblicamente falando. Eu falei isso, ninguém questionou, eu segui descendo a lenha. Mas no final veio um grupo: pastor, tal coisa o senhor falou, e aí, isso, e aquilo, e assado. Aí eu sentei para conversar, porque foi uma declaração. Agora, eu preciso explicar isso. A declaração é verdadeira, é bíblica? É. Agora vamos trabalhar caso a caso, porque a Bíblia também faz isso. Vocês estão entendendo? Então o desafio, ele é gigantesco, e por isso nós precisamos da graça do Espírito de Deus. Por isso nós precisamos ter a prática da leitura, da oração, não só ler a Bíblia, ler bons livros, que tudo isso vai contribuir, porque olha só, não só pela prática, mas ele tem as suas faculdades exercitadas. A mente, isso é imagem e semelhança de Deus em nós, irmãos. Isso faz parte da vida espiritual. Isso é tão espiritual quanto orar, quanto jejuar, quanto ler a Bíblia. Quer dizer, exercitar a mente, ler bons livros, ter o hábito, adquirir o hábito da leitura, para o seu crescimento espiritual. Mas o texto diz assim, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.
E aí o seguinte, ó, às vezes numa situação assim, por exemplo, num culto como esse, a coisa está pegando aí, o pessoal está sendo batizado com o Espírito Santo, entendeu? Então uma criança, espiritualmente falando, uma pessoa que está recém-chegando, né, ela vê aquilo ali, para ela aquilo ali tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas o adulto, ele está atento, ele está, por quê? Porque tem coisas que não é do Espírito, parece ser, mas não é. Eu lembro uma vez, umas primeiras vezes que eu comecei a viver essa realidade de derramamento do Espírito, batismo com o Espírito Santo. Nós estávamos num grupo, um culto numa casa, eram mais ou menos umas 30 pessoas, e estava aquele mover, aquela coisa, e ao meu lado tinha uma irmã que começou a orar em línguas e tal, né? E eu achei aquilo ali maravilhoso, aquela coisa toda, e de repente veio um outro irmão, e botou a mão na cabeça dela e expulsou, era um demônio. Para mim era do Espírito, não tinha discernimento nenhum, entendeu? Aí depois de repente vem um outro irmão, falando em línguas, aí o pastor que estava conduzindo ali disse: não, irmão, essa língua é da carne, começa a falar de novo. Aí ele começou a falar de novo, disse: essa sim é do Espírito de Deus. Que eu vou saber, você é da carne ou do Espírito? Para mim é tudo a mesma coisa. Mas com o tempo, e se expondo, e lendo, e orando, e passando por essas experiências, hoje a gente consegue, pela graça divina, fazer essa diferença. É o que o texto está dizendo aqui: discernir não somente o bem, mas também o mal. E esse é o nível de espiritualidade, de maturidade que Deus tem para todos nós. Não é para alguns, é para todos. Deus deseja o crescimento de todos. Só que esse crescimento, irmãos, ele em primeiro lugar é uma responsabilidade particular, individual. Eu sou responsável pelo meu crescimento espiritual. Os irmãos vão me ajudar, ministério pastoral, a igreja, sim, são instrumentos, mas a responsabilidade primeira é minha. Se eu não estou crescendo, se eu não estou amadurecendo, o primeiro responsável sou eu mesmo. Salvo se eu esteja em um lugar que eu não estou sendo ensinado, que eu não estou sendo instruído, que eu não estou sendo acompanhado, que eu não estou sendo desafiado, que eu não estou sendo confrontado em amor pela palavra de Deus, e tudo bem, tem lugar assim, né, irmão? Né? Tem lugar que toma misericórdia, mas é raro. Mas ainda assim, a responsabilidade continua sendo minha. Então sou eu que tenho que orar, sou eu que tenho que ler a palavra, sou eu que tenho que jejuar, sou eu que tenho que cultuar, sou eu que tenho que me expor às reuniões, às vigílias, sou eu que tenho que ler bons livros, sou eu que tenho que buscar essa realidade. Caminhar com pessoas que têm um conhecimento maior do que eu, aprender, ouvir, como diz Tiago, né, pronto para ouvir. Então, ele está lamentando aqui, escrevendo para uma grande maioria, que, olha, vocês já deveriam estar mais à frente. Mas infelizmente, pela falta de prática, por não darem a devida atenção que vocês estão recebendo, né, vocês precisam ainda receber o leite espiritual, porque vocês são crianças. Paulo vai falar isso também lá em 1 Coríntios, tá? E uma das características da meninice, da criancice espiritual, é justamente... criança está toda hora querendo a sua vontade, não é assim, irmão? Se não faz a vontade, chora, esperneia, se joga no chão, teima, aquela coisa toda. Espiritualmente é a mesma coisa. Mesma coisa, entendeu? A criança, ela escolhe pessoas, não é com todo mundo que ela vai, não é assim? É ou não é, irmão? Espiritualmente é assim também. Eu sou de Paulo, sou de Pedro, sabe? São características ainda de uma experiência de vida cristã que não amadureceu, que não cresceu. Então, aí a gente olha assim, puxa vida, uma pessoa, de repente alguém pode perguntar, mas e aí, o tempo de maturidade, mais ou menos? Lembra daquela parábola lá que Jesus viu falou de uma... eu acho que era de uma figueira, que não estava dando fruto, fazia 2 anos e tal. Aí o cara disse, vamos arrancar e tal. Não, vamos dar mais 1 ano para ela. Lembra disso? Eu não estou com outra Bíblia que eu não vou conseguir achar. Se você achar aí, pode ler para nós. Aí o cara disse assim, não, ela tinha 1 ano já. Eles vamos arrancar porque não está dando fruto. E quando a planta
não dá fruto, ela prejudica o crescimento das outras e também a terra ali, né? Tem que arrancar. Diz, não, vamos dar mais um ano para ela aí, eu vou trabalhar, vou colocar adubo, aquela coisa toda e tal. Aí sim, se ela não crescer em mais um ano, aí a gente arranca. Então aí, a ideia é o seguinte: 2 anos já tem que começar a dar sinais de maturidade. 2 anos de vida cristã é o tempo. Dois anos, já é um tempo que já começa, tem que dar sinais de que está crescendo, está tendo algumas experiências com Deus, aquela coisa toda. Quantos anos você tem de fé? O desafio é grande, irmão, para todos nós. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, alguma contrariedade? Não. Qual que é a parábola? Oh, maravilha, alguém que lê Bíblia. Vamos ver, Lucas 13. Vamos lá. Vamos ver se eu estava certo. Não estava certo, estava mais ou menos próximo. Lucas 13. Do 6 ao 9. Pode ler para nós aí, pode ler. Lucas 13, do 6 ao 9. Três anos. Eu estava sendo muito radical, né, irmão? 2 anos, o povo já se apavorou aí. Mas vamos dar um desconto aqui, tá? Então, 4 anos é o tempo mais ou menos aí para, né, começar a dar fruto, entendeu? Já uma maturidade, a pessoa já tem uma vida devocional já alinhada, aquela coisa toda, entendeu? Uma participação na igreja de culto já mais assídua, aquela coisa toda, enfim, né? Percebam aqui que Jesus está procurando fruto. Lembram, né, que da outra experiência ali, que ele estava indo para o templo e ele foi pegar ali um figo, estava com fome e não tinha só folhas, né? Porque tinha um tipo de figo que dá antes da temporada, mas que pode alimentar também, e aquela figueira não estava dando, aquela figueira representava Israel, e ela foi arrancada, no ano 70 ela foi arrancada, entendeu? E Jesus vem falando acerca do seu ministério, acerca da necessidade de frutificar, de estar nele e frutificar. Eu sou a videira, então se nós estamos nele, é natural que a gente venha frutificar. Se não frutificar, o que ele vai fazer? Ele vai arrancar. Mas se frutificar, ele vai podar para que dê mais fruto, quer dizer, o crescimento, né? É a maturidade. Então requer de nós esse crescimento. E por quê? Porque é natural, uma vez que a gente cresceu, a gente nasceu de novo, tem vida, é natural que cresça, onde a vida é natural, o crescimento, ele não é forçado. Agora, esse crescimento tem que ser trabalhado, tem que ser incentivado, né? E a ideia aqui é justamente essa, de colocar em prática aquilo que está sendo pronunciado, né? E buscar realmente viver essa experiência, o conhecimento e a prática para que o crescimento venha. Você já deve ter experimentado com certeza na sua vida, na sua caminhada cristã, essa realidade. À medida que você vai tendo experiência, adquirindo conhecimento e colocando em prática, você cresce, amadurece. O contrário também é verdadeiro. Se você desconsidera as experiências, né, o conhecimento, ou recebe o conhecimento e não coloca em prática, não cresce, e aí vai endurecendo o coração para a realidade das coisas de Deus, ok? Não entendi, contrário o quê? Não. O conhecimento, por exemplo, assim, por exemplo, na nossa experiência de fé, quando nós nos convertemos, nós tínhamos conhecimento de quê? De nada. Nós atendemos o chamado para a conversão.
até mesmo sem entender exatamente o que era conversão. Depois é que veio o conhecimento. Não foi assim ou não? Foi. Claro que em alguns casos o conhecimento pode vir antes, tá? Mas geralmente a experiência ela se antecipa, até porque a gente está aberto para isso. A partir do novo nascimento a gente se abre para a realidade de Deus, e aí vem a experiência e a gente começa a buscar o conhecimento. Por exemplo, no último sábado nós reunimos os meninos lá, os jovens. As meninas estavam aqui, né? Nós nos reunimos em outro lugar, que era uma vez por mês, a gente faz isso com a juventude, e nós tiramos um tempo para conversar, para eles compartilhar conosco as experiências que eles tiveram lá no retiro. E dentre outras coisas que nós falamos para eles, nós falamos o seguinte: valorizar a sua experiência com Deus, por menor que pareça para você. Que às vezes você ouve uma experiência de um irmão, de uma irmã, puxa vida, né? Camarada, né? Nem vou contar a minha, porque, né? Não, mas a sua experiência deve ser valorizada. Por quê? Parta do princípio seguinte, que aquela experiência, ela foi propiciada pelo próprio Deus. Foi Deus que lhe deu. Então, se foi Deus que lhe deu, ela tem um valor muito grande. Não tem que se desconsiderar. Por quê? Porque as experiências que o Senhor nos concede, elas fazem parte do plano e do propósito de Deus para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para a nossa caminhada com Deus. E por isso deve ser valorizada, deve ser compartilhada. Tá? E a partir daí buscar entendimento, porque alguns pastores, olha, eu tive essa experiência, isso, senti isso, vi aquilo, não sei o que, pensei nisso, naquilo e tal, e como é que funciona e tal, né? Alguns dias aí alguém chegou para mim e disse: pastor, eu tive uma experiência assim, tal, eu falei em línguas, tá, só que agora, pastor, eu só vou falar em línguas quando eu sentir. Eu disse: não. Disse: como não? Não é o Espírito que fala? Também não, é você que fala, ele te concedeu, mas quem fala é você. Então você pode falar a qualquer hora? Pode, deve. Aí eu contei para ele a minha experiência. Eu tenho meu momento de oração, de devoção e leitura bíblica, e nesse momento eu até posso orar em línguas, mas eu tenho um outro momento que eu me retiro só para orar em línguas, porque me foi dado a língua para orar, então eu tenho que orar. Paulo diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então eu não preciso sentir, não preciso ter um ambiente para sentir, você já recebeu. Se exercita. Se não exercitar, entendeu? Também não vai crescer, não vai ter experiência nenhuma. Ah, mas eu falei, alguém disse assim, eu falei e depois eu parei porque eu não sabia se era de Deus ou não. Como é que eu sei? Como é que, se você não falar, como é que você vai saber se é de Deus? Alguém ali vai ter um discernimento perto de você que vai dizer: é de Deus, não é, né? Para você ter essa experiência, você tem que falar. Veio, eu falei, não entendi e parei. Lógico que você não entendeu, se é língua estranha, vai entender. Umas coisas. Só que, claro, a experiência é algo novo, ele traz um certo receio, né? Até por muita coisa que a gente já ouviu: cuidado, né? Porque de repente você pode estar recebendo um demônio. Então isso, puxa vida, né? Estou aqui pedindo o Espírito Santo e vem um demônio. O que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? Palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Se você está pedindo o Espírito Santo para Deus, ele vai lhe dar o quê? É o Espírito Santo, irmão. Não vai enviar um demônio.
Desenvolveu. Sim. A grande maioria de nós teve dentro dessa experiência, esse tipo de receio, esse tipo de dificuldade, que é totalmente normal. Por isso que a gente precisa, compartilhar e estar com aqueles que já tiveram experiência para caminhar conosco, ok? Tudo bem aí? É uma boa pergunta. O batismo com o Espírito Santo, eu até fiz uma afirmação na pregação de terça de manhã que trouxe um certo desconforto para uma grande parte lá, porque eu falei o seguinte, eu estava falando sobre a experiência, do derramamento do Espírito, e eu disse que Deus prometeu e Ele vai fazer. E eu falei o seguinte: às vezes nós colocamos exigências que a Bíblia não coloca. Lembra que eu falei isso? Quem estava lá? Eu falei isso. Aí o que a gente ouve? E eu já falei muito isso também, e vou dar conta disso. Ah não, para você receber o Espírito Santo você tem que estar limpo. Ah não, tem alguma coisa que está impedindo você de receber o Espírito Santo, algum pecado. Onde que está isso na Bíblia, irmãos? Na experiência de Pentecoste, no registro de Atos. Não tem, irmãos. Vocês acham que os discípulos estavam como? Os camaradas estavam encerrados com medo. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Todo mundo fugiu. Ficou só Joãozinho lá, ficou o único que ficou. Aí estão reunidos lá debaixo da promessa, vem o Espírito Santo sobre todos. Como é que você explica isso? E como é que a gente pode fazer afirmações que a Bíblia não faz? Eu não estou fazendo apologia ao pecado aqui, irmão, defendendo o pecado, pode viver de qualquer jeito, não estou falando isso. Eu estou falando de exigências para receber o batismo com o Espírito Santo, que muitas vezes a gente ouve, a gente coloca e a gente lê em livros que não tem na Bíblia. Porque a grande maioria de exigências que é colocada são experiências que pessoas tiveram e elas relataram as suas experiências. Olha, eu estava orando pelo o batismo com o Espírito Santo, orava, jejuava, até que um dia Deus falou comigo: você não recebe por causa disso. Tá, mas é uma experiência, não é uma doutrina. Experiência é uma questão pessoal, eu não posso questionar a experiência. Se teve experiência, eu só posso questionar se ela tem fundamento ou não. Agora, o que você teve, ela é real, ela é verdadeira. Os irmãos entendem isso ou não? Ok. Então, biblicamente falando, por exemplo, qual a exigência para receber o Espírito Santo? É pedir e crer. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Foi esta a ordem. Ou tem mais alguma coisa aqui? Vocês têm que jejuar 40 dias, vocês têm que dizimar. Ah não, o camarada não está dando. Eu já ouvi, já testemunho, pastor, eu não recebi o batismo com o Espírito Santo porque o Espírito me disse que eu não estava dizimando. Tá bem, estamos ralados, amigo. Coisa está ruim, hein? Está na Bíblia? Não, mas ele teve a experiência. Bom, o que eu vou fazer? A experiência dele. Mas passar isso como doutrina é complicado. Entendeu? Então às vezes não se recebe, porque existem algumas questões que foram colocadas, elas não têm fundamento bíblico e criam uma barreira, uma dificuldade, entendeu? Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, amém? Ele disse que nós temos que buscar, é a ordem de buscar e esperar, e é isso que a gente tem que fazer, ok? Nesse processo de oração, jejum, de busca, certamente o Espírito Santo vai tratar conosco, falar algumas coisas, Agora, o que eu fico pensando, irmãos? Eu quero que os irmãos me ajudem, porque de repente eu estou equivocado, irmãos. E eu quero que sinceramente os irmãos me ajudem nesse raciocínio. Olha só, eu chego para Deus com dificuldade, eu tenho falhas, pecados, coisa que preciso mudar na minha vida, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, Mas eu quero batismo com o Espírito Santo, porque o poder do Espírito vai me ajudar também no processo de santificação. Agora, eu ouço, ou eu falo, ou eu leio num livro que para me santificar, para receber o Espírito que me santifica, eu tenho que me santificar. Mas como que eu vou me santificar sem o Espírito que me santifica? Como é que é esse processo, irmão? Não é o contrário? Eu não tenho que receber primeiro para que Ele possa operar?
Pensa, irmão, pensa. Nós invertemos. Não. Ó, você tem que, é lógico que tem que parar, né, com práticas pecaminosas, aquela, tá, mas e aí? O Espírito Santo não é o que santifica? É o que santifica. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que parar e depois receber o Espírito, e aí, então eu não preciso dele. Se é só meu esforço, se é só minha disciplina, se é só eu decidir resolver, por que eu preciso do Espírito Santo, irmão? Afasta, entristece, afasta não, entristece, tira a influência, lógico, mas isso está falando de uma caminhada de relacionamento com Ele já está lá. Não sei se os irmãos entendem a diferença. Então, quando a gente, por exemplo, parte para esse princípio aí de busca de batismo com o Espírito Santo, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre isso? Quais são as condições? Há um texto em Atos que diz assim, que recebem o Espírito, que concedeu o Espírito a todos aqueles que lhe obedecem. E a obediência, na verdade, é justamente você crer na promessa e esperar, né? E como é que eles esperaram? Nós já falamos sobre isso. Eles esperavam orando, cultuando, em comunhão, entendeu? E logicamente que a vida deles já estava sendo transformada, né, pela própria presença do Espírito, porque o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que revestimento de poder, mas não é só para fazer a obra, é um revestimento de poder também, como é um fogo santificador que vai ajudar com certeza, né, nesse processo de santificação. Lógico que a experiência com o Espírito Santo de poder vai nos ajudar a essa realidade, entendeu? O estar cheio do Espírito, transbordar do Espírito, né, vai nos ajudar a mortificar os feitos da carne. Por isso que nós precisamos, na verdade, dessa experiência, desse enchimento constantemente, desse revestimento, entendeu? Agora, se eu condicionar esse enchimento, com questões que a palavra de Deus não aponta, vai se tornar ainda mais difícil, irmão. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, aconteceu na casa de Cornélio lá. Pedro estava falando e o Espírito veio sobre eles. Até surgiu uma situação assim, bom, e agora? Né? Eles receberam o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. O Espírito veio sobre eles, ponto. Entendeu? Mostrando ali que a soberania é divina, não é humana. Antes, exato. Então, primeira vez. Isso, exato. Aquele grupo lá que Paulo encontrou lá, eu não lembro, em Atos, que vocês receberam o Espírito Santo, eles, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Paulo orou por eles e eles receberam o Espírito Santo. Qual foi a condição ali? Crer, irmãos. Entendeu? Claro que eu não quero aqui que você, mas eu quero levar os irmãos a pensar, porque às vezes nós fazemos afirmações e colocamos condições que elas não estão fundamentadas nas Escrituras, e isso, ao invés de facilitar para quem está buscando, dificulta. Por isso que responder essa pergunta, André, é muito complexo, entendeu? Porque aí vai de cada um. Medo. Exato.
O selo, ok. Isso. Selados, isso. Isso, revestimento. Isso. A Renata está pedindo aqui colocando a diferença, ser selado pelo Espírito, tá? Batismo com o Espírito Santo, que são experiências distintas, tá? A Bíblia faz essa pergunta, é muito importante. Então, o selo do Espírito, tá? Digamos assim, é aquela marca que é a marca de propriedade e de qualidade. Essa era a ideia do selo, né? Antigamente, tá? Tinha o selo lá, o selo trazia a marca de qualidade e de propriedade de quem era, tá? Então a ideia de selo, que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, é o seguinte: nossa qualidade de vida é sobrenatural, está em Cristo Jesus, e o selo também é uma marca de propriedade, nós pertencemos a Deus. Qual a evidência de que eu e você pertencemos a Deus? O Espírito de Deus habitando em nós somos selados, mas essa é uma experiência que acontece no novo nascimento, ok? O revestimento ele vem depois, ou pode, vem depois, o revestimento ele vem depois, ou pode acontecer as duas coisas juntas, entendeu? Mas geralmente vem depois, que é o revestimento de poder. E outra coisa, o selo não se repete, você é selado uma única vez. Agora, o revestimento, ele vai acontecer, por exemplo, você faz a leitura de Atos capítulo 2, veio o Espírito Santo sobre eles, logo em seguida em Atos capítulo 4, eles oraram, tremeu o lugar, o Espírito Santo veio sobre eles de novo. Aí você vai ver isso se repetir ao longo do registro de Atos, mostrando que o revestimento de Espírito não pode ser uma experiência única, ela tem que se repetir. Por quê? Nós vamos crescendo, nós vamos avançando, tanto na operação dos dons, no sentido de ministrar a pessoas, como também a pregar, e na nossa comunhão com Deus. Então esse revestimento ele tem que se repetir. Preste atenção. Então, não é saudável, quando a gente fala sobre esse assunto de revestimento de poder, de batismo com o Espírito Santo, você voltar 15, 20 anos atrás, e hoje você não tem experiência nenhuma. Graças a Deus pela experiência de 10, 15, 20 anos atrás, mas ela não serve mais para hoje. Você tem que ter um novo revestimento hoje. Você tem que buscar isso, entendeu? E é você que tem que buscar. Então, André, continua buscando, filho. Ore uma hora e outra aí, como disse o nosso pastor, Deus te pega aí, tá? Já era. Você vai estar falando em línguas, pulando, saltando, né? Ou aproveitar que a Ângela não está aqui, a Ângela assim, Deus o livre, eu sair pulando, saltando aí. Ângela, você não sabe qual vai ser a sua reação? Não necessariamente, tá? É uma das evidências, e a evidência que mais se repete é o falar em línguas. Por exemplo, eles foram revestidos de poder em Atos capítulo 4, não falaram em línguas, eles receberam a ousadia para pregar, para exercer o anúncio da palavra de Deus. Então o revestimento ele te dá autoridade, intrepidez para anunciar Jesus, pode manifestar algum tipo de dom, algum tipo de sinal de cura, curar enfermos, expulsar demônios, tá? Ela pode vir acompanhada com esses sinais de manifestações carismáticas, tá? Mas geralmente é o falar em línguas, ok? Mas não necessariamente que seja só o falar em línguas, ok? É o que mais se repete no livro de Atos, por isso a ênfase é o falar em línguas. Meu tempo quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Sim, 5 minutos. Senhor da glória. Tudo bem aí, irmãos? Sobre esse assunto? Ok. O segredo para o crescimento está no Pai. Aqui é um ponto que a revista nos apresenta, eu quero ler para os irmãos, tá? Nesses 3 minutos que a gente tem aí. Com o desenvolvimento da psicologia, descobriu-se a grande importância que o pai tem na formação do caráter do filho. Não é diferente no crescimento espiritual. O Pai Celestial é imprescindível para todos que desejam crescer em suas vidas espirituais. Não por acaso, o Criador apresentou-se na figura de Pai. Usaremos como base de entendimento a promessa de Deus na vida de Abraão. Entenderemos qual é o objetivo do Pai para a humanidade, tá? Depois você lê Gênesis 12, 1 e 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, não tinha mudado o nome ainda,
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Temos a tendência de ler esse texto e pensar que a promessa de Deus estava ligada à quantidade de descendentes que Abraão teria, até porque existia a promessa de um filho com Sara, que ainda não havia nascido. O que precisamos entender é que a unção de multiplicação de pessoas já existia desde a criação do mundo. Deus ordenou a Adão que se multiplicasse e enchesse a terra, repetindo a ordem a Noé, Gênesis 1, 28 e 9, 7. A promessa de Deus para Abraão não estava meramente ligada à quantidade de pessoas que viriam a dele, mas era de abençoar toda essa multidão de descendentes, fazendo com que se multiplicasse o número de pessoas parecidas com ele, Abraão. A ideia do pai era de multiplicar o número de justos e fiéis como Abraão. Por isso não é de se admirar que Abraão passou a ser chamado de pai de todos que creem nas promessas de Deus. Lembremos também que somos filhos de Deus por adoção, Efésios 1:5, porque o Pai Celestial decidiu nos adotar através da obra de Cristo e desejou nos transformar de pecadores corrompidos, transformou-nos em homens semelhantes a Jesus, seu único Filho, o qual veio ao mundo, mas não pecou, deixando um exemplo para a humanidade, sendo o nosso padrão de conduta. Jesus foi a exata imagem do Pai, e todos aqueles que são transformados passam a se parecer com Jesus, cumprindo assim a promessa de Deus a Abraão, a multiplicação do número de justos sobre a terra, a semelhança de Abraão e Jesus. Nosso segredo para crescer é estar o maior tempo possível na presença do Pai. Ele nos influenciará e nos transformará à sua própria imagem. Imagine um adolescente que conheceu seu pai biológico somente aos 14 anos. Por mais que ele seja parecido fisicamente, não tiver a experiência da convivência. O menino precisará passar tempo com o pai, para então ser influenciado por ele e adquirir suas características, além das físicas. Igualmente se aplica a paternidade de Deus em nós. Tendo entendido que o segredo para o crescimento está no pai, vamos analisar a forma de crescimento espiritual. Agora ele vai partir para um outro princípio aqui, mas isso vai ser para a próxima aula. Entenda o seguinte: nós nos parecemos com aqueles com quem nós andamos. Se nós andarmos com o Pai, se nós cultivarmos o relacionamento com o Pai, entendermos que nós estamos sempre em sua presença. Deixa eu compartilhar com você uma experiência. O texto que eu preguei no domingo, ele me veio ao coração na segunda retrasada. Eu estava lendo o texto, estou lendo a Bíblia sistematicamente, estava encerrando o livro de Êxodo, e aquele texto encheu meu coração. Eu terminei a leitura e prossegui, eu não consegui ir adiante, eu parei ali. E uma das coisas que Deus ministrou muito claro no meu coração, através daquele texto de Êxodo, que nós estamos sempre em sua presença, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância, nós estamos diante de Deus. E se estamos diante de Deus, a única maneira de eu desfrutar da sua presença, usufruir da sua presença, é comungar com Ele. Não basta estar junto, há uma necessidade de relacionamento, de comunhão, de comunicação. Então não basta apenas saber que Deus está comigo, que Deus habita em mim e que eu estou diante de Deus. Eu preciso levar esse saber para uma experiência de vida, cultivar a presença de Deus, me dirigir a Ele, perceber a sua presença, sentir, cultivar essa realidade, porque estamos sempre diante dEle. Em alguns momentos nós vamos sentir de uma forma extraordinária, outros momentos nós não vamos sentir nada, mas a grande verdade é, estamos sempre diante dEle.
Feche seus olhos. Fale com Deus. Fale com o Pai. Dê graças por sua presença em sua vida. Paulo fala aos Efésios, o Deus em nós, sobre nós e através de nós. Pai, nós te damos graças pelo livre acesso à sala do trono. Pai, nós te damos graças por estarmos sempre diante de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, a cultivarmos a Tua presença, interagirmos contigo, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor. Como diz a canção, Senhor, ao acordar, abrir os olhos, seja o nosso primeiro pensamento, Senhor. Ó Deus, nos afazeres da casa, no trabalho, Senhor, andando pelas ruas desta cidade, Senhor, por onde quer que venhamos estar, andar, Senhor, levar em consideração esta verdade. Estamos diante de Ti, Senhor. Tua presença é real e verdadeira, Senhor. E ao desfrutarmos e comungarmos contigo, seremos transformados e nos pareceremos contigo através de Cristo pela obra do Teu Espírito em nós. Que privilégio, que graça, que dádiva. Nós te agradecemos, ó Deus. Bendizemos o Teu nome, Senhor. E oramos para que a cada dia, Senhor, venhamos a cultivar esta presença em adoração. Obrigado por este tempo, obrigado por Tua palavra, obrigado ao Espírito Santo por mais uma vez nos instruir, nos ensinar, nos conduzir. E assim, Senhor, como o Senhor nos trouxe agora, leva-nos para os nossos lares, ou por onde tiver que irmos, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Dá-nos uma noite de descanso e continuar de semana debaixo da Tua graça. É a nossa oração, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.